1º de maio é o Dia Mundial do Trabalho. E como será que anda essa área em Alagoas? O número de vagas tem crescido? As possibilidades no mercado de trabalho aumentaram nos últimos anos? Essas são algumas questões que devem ser lembradas e analisadas nesse dia. Fábio, como é que você vê o mercado de trabalho hoje, as oportunidades desse mercado aqui no nosso estado? Bem, Maria, as oportunidades não são muito grandes, em razão justamente do que a gente já discutiu várias vezes aqui. A economia alagoana é pouco diversificada e alguns poucos setores são mais dinâmicos em relação a outros. Então, por exemplo, a quantidade de pessoas com carteira assinada em Alagoas em 2011 era de 497 mil trabalhadores. Em 2012, esse número caiu para 491 mil, o que significa dizer o seguinte, que alguns setores da economia alagoana pararam de empregar mais como empregava em 2010 e 2011. Que setores são esses? Construção civil, sobretudo, e alguns setores da agroindústria alagoana, sobretudo o setor sucroalcooleiro. E quais são os setores que têm empregado trabalhadores? O setor do comércio e serviços. Só para ter uma ideia, o ano passado, em 2012, o volume de vendas no comércio de Alagoas foi o maior das economias nordestinas, ou seja, o comércio de Alagoas cresceu 12,9%. Então significa dizer o seguinte, que a geração de emprego nesse setor é muito boa, é muito dinâmica e, de certa forma, promete ainda daqui para o final do ano. Em razão de quê? Em razão da inauguração de alguns empreendimentos comerciais e, com os empreendimentos comerciais, várias atividades de serviços que atendem esses empreendimentos. Mas é como você falou, falta essa diversificação. A gente vê que existem áreas promissoras, como o turismo, por exemplo, que poderia ser melhor trabalhado. No caso de turismo, o grande problema, Maria, tem sido, isso é uma reclamação geral dos empresários, tem sido a qualificação da mão de obra. O setor não emprega mais, e tem dificuldade de empregar por causa do problema da qualidade da mão de obra em Alagoas. O setor turismo é um setor que é muito exigente, o trabalhador tem que, de certa forma, ter uma aculturação muito mais aprimorada em relação às questões de relacionamento com as pessoas, simpatia, falar algumas línguas, em alguns setores específicos da atividade da cadeia, treinamento técnico na área de garçom, na área, por exemplo, de atendimento em hotéis e restaurantes. Então, quer dizer, é um setor muito, digamos assim, complicado para a qualificação e tem sentido muito a oferta de trabalhadores na área. Você falou em qualificação, A gente sabe que existem inúmeros projetos, como o Pronatec, por exemplo, que trabalham justamente nesse segmento de formação de mão de obra. Mas a gente vê que ainda é insuficiente, Muitas vezes esses alunos saem de lá, mas ainda assim não conseguem, Tem um dado importante, Maria. Veja só, o Pronatec está no seu início. Formar mão de obra não é uma coisa fácil, porque não é só uma questão técnica, ou seja, qualificar tecnicamente o indivíduo. O indivíduo, para ser qualificado tecnicamente, ele tem que ter pelo menos uma base educacional que dê suporte à qualificação técnica. E nós sabemos que a situação da educação em Alagoas é muito problemática. Nós estamos vendo aí a crise do setor educacional no estado de Alagoas, inclusive com problemas relacionados às reformas das escolas. E não é só a reforma de infraestrutura, e também a questão da qualidade do ensino e a profissionalização e a qualidade da formação dos professores. Então a gente tem um problema muito sério de melhorar o capital humano para que esse capital humano seja qualificado tecnicamente. Bom, e o fato de a Universidade de Alagoas, por exemplo, ter ficado 6 meses em greve e nada foi resolvido, mostra aí a importância que a educação tem aqui no nosso estado. Fábio, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado também, Maria. E o Da Sua Conta de hoje, ficando por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá!